E na aula de hoje nós vamos falar sobre o almoxarifado, que é uma estrutura logística que é muito importante para a operação da empresa. E o que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje? Nós vamos entender o conceito do almoxarifado, qual que é a função de um almoxarifado, quais são os seus tipos, as diferentes classificações que existem para o almoxarifado, quais são as atividades que são realizadas dentro de um almoxarifado e algumas estratégias que a gente possa adotar de forma que a gente vai alcançar uma organização melhor para essa estrutura logística, beleza? E lembrando que nós temos um artigo no nosso site que trata todo esse conteúdo e o link está aqui na descrição deste vídeo. E o que é um almoxarifado? O almoxarifado é o local onde se encontram armazenados materiais ou produtos com o objetivo de suprir as necessidades operacionais internas da empresa. O local pode ser coberto ou não, desde que seja adequada à natureza dos itens estocados. O almoxarifado tem uma grande importância dentro das atividades da empresa e está diretamente ligado à logística de suprimentos. Então, nesse conceito aqui do almoxarifado, a gente pode destacar dois pontos aqui para melhor entender o que é o almoxarifado. O primeiro deles é suprir as necessidades operacionais internas da empresa e o outro é que seja adequado à natureza dos itens estocados. Então, como a gente falou aqui, basicamente o almoxarifado é uma estrutura logística que a gente utiliza para armazenar materiais e produtos, com o objetivo de suprir as necessidades operacionais da empresa. Então, vamos puxar aqui essa primeira parte. Quando a gente fala suprir a necessidade operacional da empresa, a gente está falando de manter a operação funcionando e garantir que ela atinja os melhores resultados. Então, no almoxarifado, a gente vai estocar matérias-primas, que é um item muito importante aí para o processo de transformação, insumos, são aqueles materiais necessários para auxiliar o processo produtivo. Nós vamos ter componentes. Aqui nós podemos estar falando de peças, materiais de sobressalente para alguma máquina, algum equipamento. Estamos falando também de ferramentas e equipamentos. Esses aqui então são basicamente esses materiais e produtos que são estocados no almoxarifado. Às vezes as pessoas se confundem que o almoxarifado também se estoca produto acabado depois do processo da empresa, mas não, o almoxarifado é uma estrutura logística utilizada para atender as necessidades internas da empresa. Então, os produtos acabados, que são aqueles produtos que vão para os clientes, ele não fica estocado dentro de um almoxarifado, e sim num armazém ou um centro de distribuição. Então, vamos imaginar no processo interno da empresa, uma necessidade operacional. Se algum desses itens venha a faltar, basicamente a empresa não vai alcançar os resultados que ela precisa. Então, esses itens do almoxarifado está diretamente ligado à operação da empresa, onde a falta ou a escassez desses itens aqui vai trazer resultados como perda de produção, ou seja, não vai ter os itens necessários para alcançar a produção que a empresa planejou para um determinado período. Nós vamos ter, consequentemente, perda de vendas / faturamento.
nós vamos ter aumento dos custos. Isso porque faltou um item, ele é necessário ao processo, a empresa vai procurar dentro da cadeia de suprimentos ali uma forma de suprir essa falta desse produto. Então, possivelmente, ela vai ter um gasto maior com esses itens numa compra de emergência. Além do aumento dos custos, nós vamos ter ociosidade, ou seja, a empresa não vai atingir sua capacidade de produção, pois ela não vai ter o recurso necessário. Então, todos esses itens aqui é diretamente ligado à falta desses produtos que estão feito toda a sua gestão dentro de um almoxarifado. Outro ponto que a gente destacou é que o almoxarifado ele seja adequado à natureza dos itens estocados. O que isso quer dizer? Que essa estrutura tem que ser adequada para manter a integridade desses itens, ou seja, que esses itens não vão perder a sua qualidade e eles vão poder ser utilizados da melhor maneira possível. O outro ponto que a gente pode destacar aqui também é a questão da localização estratégica. Quando a gente fala de uma localização estratégica, nós estamos falando que o posicionamento desse almoxarifado tem que permitir que o acesso a esses produtos, que são tão importantes para a operação da empresa, seja fácil. Então, não seja algo que vai, de certa forma, atrapalhar o bom andamento da operação da empresa. Então, além do posicionamento do almoxarifado, o fluxo de produtos de entrada e saída tem que ser feito de uma maneira ágil, que a empresa possa abastecer a sua operação. E quais são os tipos de almoxarifado? A classificação de almoxarifado varia conforme o tipo de produto estocado. Contudo, a necessidade de separar os produtos em diferentes almoxarifados é característica de empresas de grande porte. Em geral, os almoxarifados de empresas menores estocam os diferentes tipos de produtos em um mesmo ambiente, fazendo a separação conforme a necessidade operacional e disponibilidade de recursos. Então, o que a gente pode destacar aqui desse ponto? Que o tipo de almoxarifado varia conforme o tipo de produto estocado. O que isso quer dizer? Que cada tipo de produto que a gente apresentou ali no slide anterior vai ser necessário um almoxarifado diferente. Entretanto, a gente sabe que manter uma estrutura de almoxarifado não é algo barato, não é algo que seja não tem uma viabilidade assim para todo tipo de empresa. Nem todas as empresas têm esse recurso para manter diferentes almoxarifados. Geralmente, isso é característica de empresas de grande porte. E, em geral, as empresas menores, ela tem o seu almoxarifado e separa os produtos dentro daquele mesmo ambiente. Então, os almoxarifados, eles são classificados como matéria-prima, eles são classificados como insumos, ou aquelas produtos consumíveis dentro do processo, e manutenção. Esse aqui, sendo um pouco mais complexo, aqui nós estamos falando de ferramentas, equipamentos, peças, entre outros. Então, basicamente, são essas três classificações para almoxarifado. Lembrando que, geralmente, tem-se um almoxarifado diferente para cada tipo de produto para empresas de grande porte, mas as empresas menores ela pode fazer dentro de um mesmo ambiente de almoxarifado essa separação de matéria-prima, insumo e esses itens de manutenção. E quais são as atividades realizadas dentro de um almoxarifado? Engana-se quem pensa que a única atividade realizada em um almoxarifado é a armazenagem de itens. Algumas atividades são indispensáveis ao todo almoxarifado, como por exemplo, então antes da gente citar as atividades, eu acho que um esquema aqui vai fazer a gente entender
um pouco melhor essas atividades. Então, vamos imaginar que esse aqui é o ambiente de um almoxarifado, ok? Então, ó, aqui a gente já pode destacar que a função básica é a armazenagem de itens, ou seja, os itens vão ficar estocados dentro dessa estrutura do almoxarifado. Essa é a atividade básica de um almoxarifado, mas além disso, ele tem outras atividades para que essa armazenagem possa ser feita. A primeira delas é o recebimento de mercadorias. Então, ó, as mercadorias estão chegando aqui dentro do almoxarifado. Então, os fornecedores entregam esses produtos que é necessário à operação da empresa e antes dele entrar no almoxarifado é necessário receber essas mercadorias. É uma atividade muito importante, pois o responsável pelo almoxarifado deve verificar se de fato aqueles itens que foi solicitado aos fornecedores eles chegaram em suas quantidades adequadas, características e verificar se todo o pedido foi entregue da forma correta e, claro, verificar qual a condição dos itens que está sendo recebidos. Ou seja, se tem algum item ali que não está dentro da especificação, ele tem algum tipo de defeito, algum dano, o responsável pelo almoxarifado deve retornar, não fazer o recebimento dessa mercadoria e entrar com uma reclamação junto aos fornecedores, ok? Depois do recebimento tem a etapa de identificação dos materiais, ou seja, uma etapa feita aqui dentro do almoxarifado, onde esses produtos que foram recebidos, eles vão ser identificados conforme o processo interno ali da empresa e ele então vai ser armazenado. Depois que os itens já estão armazenados, eles vão passar por a etapa de inventário, que o inventário basicamente é listar todos esses produtos que estão aqui estocados dentro da área do almoxarifado, onde a empresa vai ter uma lista de todos aqueles produtos, suas quantidades e suas características. É uma etapa de muito valor dentro da logística, porque é ali que a gente consegue ter informações que vai auxiliar no processo de controle de estoque. Ou seja, nós vamos saber exatamente a quantidade de determinados produtos para saber se a gente está com o nível do estoque ele está alto, se ele está baixo, para então a equipe de suprimentos da empresa comprar ou não comprar novos itens, para saber o que vai ser feito ali com esse material que está estocado, fazer uma gestão e um controle desse estoque. E por fim, temos também a questão de movimentação de materiais. A movimentação de materiais ela pode ser feita tanto internamente na área do almoxarifado, ou seja, às vezes vai fazer umas atividades de movimentação dos produtos aqui internamente, mas geralmente a movimentação de materiais é feita externamente, que é basicamente direcionar esses produtos para as áreas onde eles vão ser utilizados, garantindo assim o abastecimento da empresa. Então, basicamente, essas são as atividades do almoxarifado, além da armazenagem dos itens. E como organizar um almoxarifado? Então, agora nós vamos traçar algumas estratégias que podem ser aplicadas e que a gente vai garantir um melhor funcionamento, uma melhor operacionalização de um almoxarifado. A primeira delas é definir uma técnica de armazenagem. As técnicas de armazenagem são um conjunto de procedimentos e metodologias relacionadas ao modo de armazenagem de um produto em estoque. A definição de uma técnica de armazenagem em uma empresa passa pela avaliação de diversos critérios relacionados ao ambiente interno. Aqui nós estamos falando de recursos, normas técnicas, regulamentadoras e das características de produto. Vamos imaginar então que uma das técnicas muito famosas é a questão do FIFO, que basicamente fala que o primeiro produto que chegou ali no almoxarifado, ele deve ser o primeiro produto a sair. Vamos imaginar que nós estamos falando de matéria-prima. A gente recebeu a matéria-prima, estocou ela no almoxarifado. Depois chegou outra matéria-prima daquele mesmo produto e também estocou no almoxarifado. Aí a operação da empresa solicitou essa matéria-prima. É basicamente a gente pegar aquela que chegou primeiro e enviar para a área que está solicitando.
Dessa forma, dentro desse fluxo e procedimento dessa técnica, garante-se que os produtos mais antigos eles vão ser utilizados primeiro de forma que não vai atingir o seu prazo de validade. Esse foi só um exemplo, mas basicamente a empresa tem que entender a sua operação e definir uma técnica, um padrão, uma metodologia para receber, movimentar e entregar esses produtos para a operação da empresa. Então é interessante que a empresa tenha uma técnica de armazenagem bem definida. Além disso, faça a unitização de cargas. O que é a unitização de cargas? É o processo de reorganização e agrupamento de produtos em um único volume. O principal objetivo dessa estratégia de gestão de estoque é o aproveitamento do espaço, tanto para os processos de armazenagem quanto para o transporte. Unitização de cargas, então, basicamente é pegar diferentes produtos com características físicas semelhantes, de modo que a gente vai agrupá-los e torná-los um único volume. Então, isso facilita o processo de movimentação, ou seja, com a única movimentação nós vamos estar movimentando simultaneamente diferentes produtos e vai garantir um melhor aproveitamento do espaço, pois elas vão estar juntas, elas vão ocupar menos espaço. Então, quando possível, dentro das características da empresa, fazer essa unitização de cargas. Defina um layout de estoque. O layout de estoque é uma ferramenta logística utilizada para posicionar máquinas, pessoas, matérias-primas e produtos em um determinado espaço, ou seja, vai definir o local adequado para que essa interação entre pessoas, máquinas, matérias-primas e produtos possibilite um melhor resultado. Em outras palavras, o layout de estoque busca o melhor aproveitamento do espaço físico disponível, facilitando o acesso dos produtos. Uma grande dificuldade de todas as empresas é a questão relacionada ao espaço. Geralmente, os espaços não são suficientes para a quantidade de itens que devem ser estocados ali naquele ambiente. Então, a importância de definir um layout, a gente organiza aquele espaço disponível da melhor maneira possível e a partir disso a gente obtém os melhores resultados. Sinalize e identifique o almoxarifado. A sinalização de estoque é uma estratégia de layout que visa demarcar a área de estoque de forma visual. Em outras palavras, a sinalização de estoque consiste em utilizar sinais audiovisuais para auxiliar a equipe operacional durante a realização das atividades. Isso aqui é basicamente uma das etapas do 5S, que é a questão de identificação, onde as pessoas de forma visual já vai saber quais ações e para onde ela deve ir, onde ela deve se movimentar. Isso aí agiliza a operação. Então, um almoxarifado que é completamente identificado, seja os produtos, seja as áreas, torna a atividade mais ágil e, claro, mais segura. Endereçamento de estoque é uma outra estratégia. O endereçamento de estoque, também conhecido como mapeamento, é um sistema de localização que indica cada posição em um estoque. O objetivo do endereçamento de estoque é possibilitar a organização interna do armazém, que nesse caso do almoxarifado. Além disso, permitir e facilitar a localização, rastreamento e movimentação interna dos itens. Ou seja, se a gente está recebendo um produto X e ele já tem o seu local adequado de estoque, a gente sabe que quando a gente precisar daquele produto X, o local onde ele vai estar estocado. Então, o endereçamento é basicamente isso, a gente definir, nomear essas posições do estoque conforme a característica do produto que será ali estocado. E utilize o ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? Trata-se de um momento que a empresa deve fazer pedido de novos produtos para evitar uma ruptura de estoque. Que é importante a gente destacar esse termo, que é a falta de produtos. Ou seja, é a definição de uma data para fazer a reposição do estoque de produtos. Como aqui nós estamos falando de produtos que são extremamente necessários para a operação da empresa, quando a gente falta esses produtos, igual a gente explicou lá no primeiro slide dessa aula, basicamente a empresa vai ter
perda de produção, perda de venda e faturamento, ociosidade da equipe, nós vamos ter insatisfação de clientes. Então, é necessário adotar essa técnica, que ela vai de forma estatística, que já contabiliza o consumo interno, o prazo de entrega para o fornecedor, dá a data exata e a quantidade de produtos que devem ser repostos dentro do almoxarifado. Então, essa é uma estratégia de controle e gestão de estoque.